Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, estamos aqui para estudar mais uma importantíssima lição deste trimestre, que eu costumo dizer que é um dos mais importantes da palavra de Deus, não é? Que estamos reprisando a revista da Escola Dominical, a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. É o título trimestral reprisado, já que estamos fazendo agora também sobre a questão presencial. E hoje nós estamos aqui com a lição número 5. Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Antes de nós analisarmos e adentrarmos um pouco nesta lição, é preciso nós olharmos, porque a escola dominical não é culto para trazer a palavra, e ir em frente, não. A gente tem que analisar aquilo que nós estamos estudando calmamente, sem muita pressa, com o objetivo de que o aluno ele tem que absorver a mensagem, não é só eu, é o aluno que é o primordialmente, Então aqui tem duas palavras interessantes, libertos, pecado e nova vida. Se nós fôssemos conceituar esta revista, ou esta lição, no caso, nós diríamos o seguinte: eu diria que é a história da nossa salvação. Esse texto que nós vamos estudar, que o apóstolo Paulo trouxe para nós, você pode ficar certo que é a história da nossa salvação. Vamos falar do passado, vamos falar do presente e vamos falar do futuro. Tudo isso é importante o aluno ele entender devagar, sem muita pressa, Para que, irmão? Doutrinas é algo que sedimenta os nossos corações, o nosso intelecto e nunca mais sai. Doutrina nunca vai sair. Depois que aprender a doutrina, não tem quem ganhe mais crente. Agora, enquanto ele não aprender, ele muitas vezes fica ouvindo, inclusive, algo estranho, O texto texto áureo ou de ouro, alguém até questiona se quer dizer ouro, ou texto maior, ou melhor texto, ou texto clássico, Diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando, olha o importante aí, outra vírgula, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Veja que ele não falou pecado aqui, mas já falou ofensas, Nos vivificou juntamente com Cristo. Outra doutrina final do texto de ouro aqui, de Efésios 2, 4 e 5, o apóstolo Paulo fala um aspecto de doutrina que muita gente não percebe. E nós temos que falar. A escola dominical é esse momento, não é para desviar a atenção do aluno com outras questões, a não ser a lição, Bom, Deus que é riquíssimo em misericórdia. Vamos depois mais comentar, Vamos aqui para a verdade prática. Por meio da maravilhosa graça, veja que aqui ele não fala, o autor, pastor Douglas, ele não fala por meio da graça, mas ele enfatiza, da maravilhosa graça divina, porque de Deus fomos libertos do pecado, falando agora do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito da vida eterna. Olha como é bonito, olha como é maravilhoso, amados, nós conhecemos a doutrina da palavra de Deus, nós sabemos quando alguém está falando no púlpito da igreja ou ensinando, a gente conhece essas particularidades, O nosso pastor Douglas, ele tomou por base, e já falamos,
o capítulo 2 de Efésios, né, que vai do versículo 1 a 10. Nós vamos analisar dentro da lição essa questão. Isto. Pronto. Nós temos como objetivo geral esta lição revelar que a graça, olha aí, outro item importante, graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. Não é simplesmente como alguém pode simplificar, é graça, não, mas é a graça salvadora, é a graça salvadora, né? E nós sabemos o que é a graça: algo dado quando nós não tínhamos condições de comprar, nem de adquirir, então foi dado por Deus. O objetivo é específico: refletir sobre a nossa natureza pecaminosa. Isso aqui muitos crentes não refletem, porque ele já está no outro padrão, no presente, e ele não reflete como nós éramos. E para você saber onde você está e para onde você vai, muitas vezes é necessário você fazer uma introspecção, uma retrospectiva na sua vida, né? Refletir sobre nossa natureza pecaminosa, explicar que fomos vivificados pela graça de Deus. Vivificado, ainda mais, é o plus que a gente costuma falar. Informar que a nossa salvação vem de Deus e não das obras. Olha a potencialidade de ensinos doutrinários, amados, que nós temos aqui no objetivo específico. Aqui nós temos a introdução e o autor, ele começa a falar de algo bem interessante. A presente seção da Epístola aos Efésios, no caso, capítulo 2, de 1 a 10, apresenta aspectos doutrinários da salvação. Nós sabemos que aqui vamos falar da soteriologia, né? Salvação. Então isso é importante o aluno saber, o professor está consciente de que ele vai falar de doutrinas. Doutrinas. Vamos lá. O apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos. Olha como é importante aqui. Essa foto mostra o porquê nós recebemos. Nós não tínhamos condições alguma, ou seja, imerecidos, não é? Então por isso que ele fala enfaticamente, o apóstolo Paulo, que o favor é imerecido, dado aos salvos, né? A fim, qual o objetivo disso? A fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. Calmamente, a gente aqui já embasado nesses dois aspectos, a gente vê, irmãos, que existe um objetivo pelo qual a pessoa aceitou Jesus como seu Salvador, tá? E não é simplesmente para ele mudar de vida, uma mudança que muitas vezes nós questionamos. Que mudança aconteceu na vida de A e na vida de B? Se a salvação não tiver mudança, e esta mudança primordialmente saiu do interior, está numa situação difícil. Ela tem que sair do interior do ser humano, não é? Vamos começar no item primeiro da lição, e aqui vamos falar da antiga natureza morta em ofensas e pecados. Quando muitas vezes nós lemos para lá e para cá a Bíblia ou um livro, uma coisa, a gente às vezes passa por conceituação de palavras, né? Então a gente tem que
ver isso aqui. Se a Bíblia fala de ofensas e pecado, é porque tem uma diferença. Não é? Tem uma diferença. E a gente tem que explicar aos irmãos, não é? E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas, aí está bem explícito aqui, ó, e pecados. Versículo 1, né? Já lemos. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. O que seria ofensa? A palavra no grego é paraktoma, que quer dizer o quê? Veja que há uma diferença entre pecado. É aquela mesma, mais ou menos, para fazer uma analogia, aquela comparação que o homem de Deus fala de que é pecados e dificuldade na vida. E muitas vezes as pessoas ficam complicando a sua vida, ou seja, os embaraços. Ele mexe, inclusive, com a vida espiritual, mas não tira a vida espiritual, mas mexe, não é? Então, tem o sentido de passo em falso. Escuta aqui, irmão. Passo em falso de forma deliberada. O que é de forma deliberada? É aquela forma que eu estou fazendo porque eu quero. Não há indução. Ele sabe que tem um erro, ele sabe que está errado, mas ele está fazendo. Isso é um passo em falso. E não vai me dizer que os irmãos não percebem isso em nossa vida e na vida dos outros também. Tem pessoa que é consciente do que está fazendo. Isso é um passo em falso. É consciente? Então é um passo em falso. Mas aí vem também o pecado, não é? O que seria o pecado? Do grego armatia. Aí diz aqui, ó, aquele que erra o alvo. Há uma diferença: ofensas e pecado. Aquele que errou o alvo. E irmãos, aí alguém pode, mas irmão, como é que pode errar o alvo? Quantos religiosos tem no mundo? Pessoas altamente religiosas, olha assim, olha, é uma maravilha, mas errou o alvo. E qual é o alvo? Jesus, autor e consumador da fé. Então esse é o alvo. Errou este alvo, não adiantou nada. Olha como é interessante esse dado. Em vista disso, o homem em sua natureza decaída é diagnosticado como morto. Morto. Mortos em delitos e pecado. É forte esse ensino, irmão. É forte. Sabia disso? Não é brincadeira, não. Porque se o ser humano soubesse isso aqui, o ser humano procurava Deus. Se nós soubéssemos o que é isso aqui, inclusive como cristão, nominal ou liberal, ele procurava mais Deus. Escute bem, uma declaração de real condição das pessoas sem Deus. Então, aqui nessa foto, você já vê o seguinte: o que é que a pessoa está morta? Ele só busca as coisas que não são de Deus. Ele não tem declínio para as coisas de Deus. Ele só busca as coisas que não é de Deus. Pode olhar a foto. Ele explicita muito bem, não é? Então isso é a pessoa morta. Irmão, mas ele está vivo. Ele está vivo sob o aspecto material, mas o aspecto espiritual, ele está morto. O conceito, olha aí, é de morte moral e espiritual provocada pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus. Ele está vivo, mas está no pecado. E o que é que diz Isaías 59:2? As vossas iniquidades, que é pecado, não é? Fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Velho Testamento, profeta Isaías, naquela época, já estava conceituando o declínio espiritual do ser humano, não é? Então é interessante isso. Qual está um corpo inerte? A natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Irmãos, a gente muitas vezes não
isso aqui não, porque é uma pessoa morta. E às vezes a gente tem até medo. Você sabia que tem medo? Tem pessoas que têm medo de pessoas que morreu. Eu estou com um dado agora de uma pessoa que o esposo faleceu de Covid. A pessoa não foi nem olhar. Nem olhar. A mulher não foi nem olhar o marido. Escute bem. O transtorno mental em função da pandemia, o que está acontecendo. Então, olha, esse estado aqui, anota aqui o nome da pessoa. Mas o que vive em deleites, vivendo está morta. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 6. Vá ver isso aqui para você ver. E vá ler o versículo de 1 a 6 para você analisar o que é que o apóstolo Paulo está falando a Timóteo, que é importante. Vamos ver, irmão. 1 Timóteo 5, 6. 1 Timóteo 5, 6. Agora, antes de ler o 6, leia. Vamos ler, né? Vamos ver de onde é que ele está falando. Vamos ler do primeiro. Eu vou ler para vocês. Não repreendas, era um conselho do apóstolo Paulo a Timóteo. Não repreenda asperamente os anciãos, mas a demonstra com os pais, aos jovens como irmão, as mulheres idosas como as mães, as moças como as irmãs, em toda a pureza. Honra as viúvas, que verdadeiramente são viúvas. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprenda primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Ora, o que é verdadeiramente viúva e desamparada espera em Deus e persevera de noite e dia em rogos e orações. Mas a que vive em deleites, vivendo está morta. Constatação. Olha como o apóstolo Paulo era um homem diferenciado. Ele até nas recomendações particulares, ele já estava ensinando doutrina. Como é bonito isso, irmão. A gente tem que aprender essas coisas boas. É por isso que o nosso presidente Antônio Marcos diz, ele diz sempre: primeiro Jesus em ensinamento, e depois o apóstolo Paulo. Porque realmente é verdade isso. Sem desmerecer os outros, né? Sem desmerecer, inclusive aqueles que nem deixaram algo escrito. Porque tem muita gente boa que não deixou algo escrito. Nós sabemos através de outras coisas, mas não deixou nada escrito. Nossas ofensas e pecado. A má conduta. Nossas ofensas, em que no outro tempo andaste. Olha, ele está falando do passado, está vendo? Isso é o verbo andar. Andaste. Ele está falando, não é que você anda agora não. Não é o que você vai andar não. É em outro tempo andaste. É descrita por meio da metáfora. Os irmãos sabem muito bem o que é metáfora, figura de retórica, né? No ato de andar. No ato de andar. No 2 partear. 2 partear. Em que no outro tempo andastes segundo o curso deste mundo. Olha como é interessante esses dados. Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração. Essa palavra regeneração todo mundo sabe, ou deve saber. É um dos 3 aspectos da salvação. Para o crente ser salvo, ele primeiro tem que ser justificado, regenerado e santificado. No crente, se não tiver esses 3 aspectos, tem alguma coisa de errado. Não, irmão, mas eu fui justificado, sim. Mas cadê a regeneração? Mas sim, irmão, eu sou regenerado. Mas e a santificação? É bíblico isso, né? Isso é tema para outros assuntos, outro momento. Andaste segundo o curso deste mundo. Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época. Irmãos, às vezes a gente acha que o apóstolo Paulo está exagerando na dosagem. Mas você tem que analisar uma coisa interessante. Você tem que contextualizar a cultura daquela época. Ele estava escrevendo para uma igreja
que tinha uma das cidades mais idólatras da Ásia. Era idolatria naquela época, era prostituição, era algo religioso, não é? Então, por isso que ele fala com tanta ênfase. Os costumes eram praticados segundo o costume mundano da época, tais como imoralidade. Imoralidade, irmão, era nada demais. E não tem pessoas neste mundo da mesma forma que ele acha que não é nada demais. Tem pessoas que acham que não é nada demais não, isso é um desvio tal, mas imoralidade. Olha outro, o furto. Irmão, tem pessoas ricas e a gente vê todo dia Lava Jato, governo, polícia prendendo alguém, gente, pessoas que não, você não admitia, mas está furtando do governo, furtando de alguém, está furtando, acha natural. Ali, os Efésios, naquela cidade, o furto era coisa natural para eles, para o povo, não para a igreja não. E por isso que ele está falando dessa diferença, não é? A mentira estava disseminada. Alguém mentia com naturalidade. E vou dizer mais, tem gente no nosso meio que diz que a mentira é santa, é uma mentirinha santa, nosso meio, e tem que acabar com esse adágio, esse popular. E não existe mentira, é mentira. E a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Então não pode ser mentira santa, não é, irmão? De jeito nenhum, não é? Agora vamos ler Efésios capítulo 4, 22 a 32, para vermos se nós estamos certos ou não, corroborando aqui com o pastor Douglas. Efésios capítulo 4, 22, não é isso? A 32. Eu vou ler aqui para vocês, não é? Que quanto ao trato passado, escute, estamos falando do passado, né? Vós despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais, quer dizer, vestir de novo, do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira, está vendo que nós estamos falando? A mentira, né? Pelo que deixai a mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, olha o furto aí, era imperativo entre os Efésios, né? Aquele que furtava, não furte mais, crente. Olha como é doutrina, irmão, né? Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. Nós não podemos, como crente, abraçar essa ideologia que tem por aí, dizendo que o homem, para ter os bens, pode fazer qualquer coisa. Não. O homem tem que ser honesto, a mulher tem que ser honesta em seu negócio, pagando seus impostos devidos, recebendo também daquilo dos governantes, mas fazendo isso tudo na naturalidade, né? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torta, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, do qual está selado, crente selado, para o dia da redenção. Olha, toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfema, e toda malícia seja tirada entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, amados irmãos internautas, aqui está como o crente deve se posicionar na face da terra, na Bíblia, né? O grande problema é que tem muita gente que não lê a Bíblia, ou faz a sua conjectura de só ouvir alguém falar. É preciso analisar, não é?
imoralidade, furto e mentira. Tudo algo natural que tinha naquela cidade, naquela grande cidade. Uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, não é? Porque eu tenho que mexer 2 vezes. Relativizar o pecado, tá? E agora? Isso, é isso. Muito menos ajustar-se à maneira de viver do seu tempo. Crente imutável, mudou o mundo, mudou ele também. Ele vai mudando de acordo com, viu? É preciso inclusive entender, o professor, o aluno tem que saber que é isso aqui também, irmão, porque aqui entra a cultura, entra a Bíblia, e até para ensinar a gente tem que ter calma, muita calma com os outros que não entendem, porque o nosso objetivo é trazer informações preciosas da Bíblia Sagrada. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12, versículo 2: e não seres conformados, ou não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação de vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantos crentes não estão conformados? Quantos crentes deixaram a transformação? Ele não consegue mais transformar os outros. Ele foi chamado, nós fomos chamados, irmão, para transformar o mundo. E muitas vezes foi pego vamos dizer, de surpresa, que o mundo está nos transformando. A gente não consegue mais pregar o evangelho às pessoas não crentes. A gente não consegue mudar o rumo da história numa rodinha. A gente não consegue mais. Por quê? Está conformado com o mundo. Não é, irmão? Andar segundo o príncipe da potestade. Olha aí, capítulo 2, versículo 2. Ainda nós estamos no versículo 2, né? Uma alusão a Satanás, que exerce autoridade sobre os poderes do mal. João 12, 31 diz: agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas não foi, ele não foi ainda. Os irmãos sabem que escatologia está aí presente, né? Ele não foi. Ele ainda domina esse mundo, o mundo pecaminoso. Ele não domina a igreja, ele não domina os crentes, mas ele domina o mundo pecaminoso, o mundo que o obedece. As imoralidades, os furtos, a mentira, como o apóstolo Paulo falou, não é? Indica que agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. Olha o que o apóstolo Paulo fala, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4: os quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhe não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A Bíblia diz que o homem foi entregue, não quer obedecer a Deus, não quer ter Deus como seu Senhor. A tendência é o quê? É Deus deixar. E quando o homem está longe de Deus, irmão, ele começa a essa parte aqui, ó, incredulidade de entendimento. Ele começa a misturar as coisas. A gente vê muito isso, muitas vezes em nosso meio, as pessoas deturpando a palavra de Deus. Isso é perigoso, não é? Andastes segundo o príncipe da potestade do ar. Foi feita aqui uma pergunta no estudo, né? Quem era esse personagem? Irmãos, nós sabemos que no reino do inimigo existe hierarquia. Da mesma forma que existe hierarquia no reino de Deus, existe no reino do mundo, no reino do inimigo. Então você vai ver potestade, você vai ver diabo, isso é tudo escalas. Cada um tem suas funções. Danosas nós temos. Mais adiante na carta, Paulo alerta que a nossa luta é contra tais seres do mal.
Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E a pergunta que eu faço para você é: há força para isso? O ser humano tem força para isso? Óbvio que não. O ser humano não tem força para resistir isso de jeito nenhum, a não ser que ele tenha Jesus em sua vida, a não ser que ele tenha o Espírito Santo em sua vida, aí ele resiste. E o apóstolo Paulo estava chamando a atenção para os crentes desta maneira: é que ele agora tinha o Espírito Santo de Deus, ele tinha a salvação de Jesus Cristo, então agora ele tinha força para combater tudo isso. Andastes segundo o príncipe da potestade do ar, contudo não é necessário temer, pois Deus exaltou a Cristo acima de todos eles, acima de todo principado, poder, potestade, domínio, de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Qual é a vitória do crente, irmão? Quando alguém perguntar qual é a tua vitória, aí você pode dizer enfaticamente: a minha vitória é porque Jesus, ele foi vitorioso. E como ele é vitorioso, aí você, eu, nós, com certeza seremos vitoriosos. Não é a nossa força, não é a nossa sabedoria, não é os nossos encantos, não é porque eu canto bem, não é porque eu prego bem, não, senhor, é porque alguém um dia morreu em seu lugar, morreu, ressuscitou, venceu a morte, e em face disso você também vai vencer a morte. Aleluia, graças a Deus, né? Coisa boa é nós conhecermos a palavra de Deus. Andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Andávamos fazendo a vontade da carne. Escute bem: crente de escola bíblica dominical não pode estar mostrando o braço para dizer que é carne, não, viu, irmão? A Bíblia não fala disso, não. Eu tenho que aprender, tá? Quando fala carne aqui nesse sentido aqui, não é a questão não é espiritual, não é a carne. Porque alguém diz que isso aqui não, isso aqui é o nosso invólucro do corpo, tá certo? Não vamos misturar as coisas. Ele é um veículo para o pecado, mas não é aquele que determina o pecado, não é aquele, porque a determinação do pecado está dentro do coração que não tem Deus, tá? Então por isso que nós andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. 2, 3, né? Vamos lá, Silmar. Ajusta aí que ele está pegando. Aqui, sim. Refere-se à inclinação, para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. O homem que não tem Deus, ele se inclina para fazer as coisas que não é de Deus. Da mesma forma, aquele que tem Deus, ele se inclina a fazer algo de Deus. Vamos dar um exemplo agora, não é? Agora, neste momento, não é? Você está aí escutando a palavra de Deus, vendo a palavra de Deus, e está aqui também reunido para aprender a palavra de Deus. Isso é inclinação de Deus em nossas vidas. Porque se Deus não tivesse em nossas vidas, nós não estaríamos aqui. Não estaríamos aqui. Nós estamos banalizando o momento, a reunião. Com certeza, não é? Estão incluídos aqui os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne. Precisa falar do que é inclinação de pervertido? Todo mundo sabe, não é? Um adulto que deseja uma criança é perversão, não é? Só para dar um exemplo. Por que eu digo isso? Porque em outros países orientais isso é normal das religiões. Sabiam disso? Que o senhor de 60 anos casa com uma criança de 10. Inadmissível no cristianismo isso. Porque a Bíblia diz homem e mulher, não tem homem e criança não. Então a perversão, ela chega a esse ponto de o homem não reconhecer o poderio de Deus. Então está tudo aqui naquele bojo. Inclusive está na mente aqui, ó. Tudo que não presta está aqui, né? Como resultado, éramos filhos da ira. Filhos da ira. Isto é, condenados e desprovidos do favor divino.
tinha que essa era a nossa condição, entenebrecidos do entendimento, quer dizer, sufocado, aquela nuvem negra em nossa mente, não entendia nada. O ser humano, se não for Deus, ele não entende um pouco de Deus. Coloque isso na sua mente. Se não for Deus, do entendimento, separado da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza de vosso coração. O apóstolo Paulo continua ensinando, mostrando como era o nosso passado. Ninguém vai para o médico para saber uma doença futura. Ninguém. Ele vai fazer um diagnóstico. O médico faz um diagnóstico. O que está acontecendo agora? E às vezes vai dizer, olha, foi por causa disso que você chegou a esse estado. Aí você vê a realidade do fato. A mesma coisa, Paulo está fazendo isso aqui, mas de forma que você entenda a questão doutrinária de uma forma bem didática. Não é? Então está aqui, ó. O homem, Deus e a separação do pecado. É isso aqui que distanciava. Eu coloquei aqui que é pecado, e o irmão pode anotar se quiser, né? Tudo que é contrário ao caráter de Deus. Tudo que é contrário ao caráter de Deus é pecado. Tudo que Deus diz sim, você faz não, é pecado. E no catequismo da Westminster diz o seguinte: não querer conformar-se com ou a transgredir a lei de Deus. Não querer conformar-se, né, ou a transgredir a lei de Deus, né? Catequismo de Westminster é um dos maiores, vamos dizer assim, é um livro que não é a Bíblia, evidentemente, né? Mas é um livro, é como a nossa declaração de fé aqui para nós, né? Então, para a igreja da Inglaterra, esse catequismo é tirar da Bíblia e expor com maior facilidade para os crentes daquela região, né? Vamos ver aqui, onde é que nós vamos ver? Bom, vivificado pela graça, né? Eu tenho 20 minutos, vou falar só do item número 2, porque esse 2 aqui é muito importante, muito importante. Isso não quer dizer que o 3 não seja, mas isso é muito importante, né? Vamos ver. Alcançado pela misericórdia e pelo amor divino. Lembre que agora a gente vai falar do presente, tá certo? Após constatar a situação da humanidade, que aqui no versículo 3 diz o seguinte: sobre a ira de Deus, porque nós vimos que o pecado afasta o homem de Deus, né? Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteraram o quadro caótico da raça humana, né? Que alteraram o quadro caótico da raça humana. Paulo passa a descrever os atos divinos do amor e da misericórdia. Quando nós sabemos quem nós éramos, agora fica mais fácil dar poderio da palavra de Deus, do poder de Deus em nossas vidas, né? Começando com a conjunção adversativa, né? O apóstolo declara: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, e aqui está outra doutrina básica, tá certo? A gente precisa entender isso aqui. Ele não é rico só não, meu irmão, ele é riquíssimo. Ele simplesmente não olhou, não. Ele teve dó da humanidade, da criatura que ele fez. Se não fosse a misericórdia dele, não estaríamos aqui para ouvir a sua palavra. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com quem nos amou. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa maravilhosa. Isso aqui a gente não pode deixar de falar aos irmãos. Este livro aqui, ele deve ser um livro lido inclusive no culto de doutrina da nossa igreja. A gente está passando muito batido em algumas coisas. Culto de doutrina é culto de doutrina, não é para outra coisa não. E às vezes a gente passa batido, irmão. A culpa é nossa mesmo, não estamos preparados, não é? Mas graças a Deus, Deus tem dado pastores, né? Mestres, evangelistas para a nossa igreja, para terça-feira aqui, falando do nosso caso, né? E nos cultos de doutrina, do modo geral, Deus está bem pertinho dele, ensinando ao povo. Porque quem segura o crente na igreja é a palavra, é a doutrina. Não adianta fazer,
Ele vem porque ele é puxado por Deus. Olha o culto de doutrina, olha a adoração, olha aquilo que você tem que fazer em face daquilo que Deus fez por você. Aí a gente aprende aqui, ó. Deus é riquíssimo em misericórdia. Misericórdia, córdia, coração. Coração, essa palavra tem a ver com coração. Coisa bonita, né? A gente, quando fala de coração, a gente fica assim. E Deus, tomando uma atitude em face do seu coração, coração de amor para a humanidade. Tá bem? Passou batido direto, né? Isso. O ato de misericórdia implica compaixão, simpatia para com os indignos. Compaixão e simpatia pelos indignos. Se nós, como crente, não tivermos compaixão e simpatia por aquela pessoa que não é crente, a gente nem prega o evangelho para ele. Se Deus tem esse sentimento para nós devemos ter esse mesmo sentimento para falar a palavra para os outros. Sim, Senhor, o mesmo sentimento. Porque Deus, olha aqui como é bonito, irmão, Deus, olha aqui versículo, Romanos capítulo 11, versículo 32. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia, irmãos. Ele não fez grupos, não, como alguém acha por aí em outras religiões. E Deus é o grupo dos preferidos, fez o grupo dos melhores, fez o grupo dos mais ou menos. Não, Senhor, Ele colocou todo mundo, rico, pobre, branco, amarelo, japonês, brasileiro, africano. Eles colocou no mesmo tamanho. O apóstolo Paulo é Deus, foi Deus na vida desse homem, para ele trazer essa doutrina. Porque na medida que você e eu, nós aprendemos isso, irmão, olha, nós estamos firmados na palavra de Deus. Pode vir alguém bater do lado, alguém do outro. Há momento que a gente cai, momento que a gente fica, meu Deus, eu estou cansado, tudo. Mas de repente vem o Espírito Santo de Deus e diz assim: você foi salvo por Jesus, você é abençoado, você é passado pelo Espírito Santo, você tem o Espírito Santo de Deus. Levante e vai pregar o Evangelho, levante e vai ensinar na escola dominical. Olha, mas irmão, na minha escola dominical eu vi alguém dizendo: só foi eu e um aluno. Mas o que é que tem, meu irmão? Você só prega para a multidão? Não, você prega para aquele. Jesus parou ao meio-dia e foi pregar o Evangelho àquela mulher. Ele podia muito me dizer assim: eu quero a multidão, vou colocar todo mundo ali. Mas não, ele parou, irmão, ao meio-dia, para pregar o Evangelho. E a gente não quer. Escola dominical com 3, com 4, com 5, vá lá, ensine, se prepare. Se prepare, irmãos. A gente não pode, irmão, chegar na escola dominical e abobrinha, não. O povo não gosta disso, não. A carta aos Efésios ensina que, ao prover à humanidade o meio de escape da merecida ira, versículo 7, o que é que diz aqui o versículo 7? Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para convosco em Cristo Jesus. Deus não se mostra apenas misericordioso, como eu falei, mas abundante em misericórdia. E agora? Isto. E esta riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com que nos amou. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude deste amor que motivou a nossa salvação. Não foi simplesmente o amor. O amor, como as pessoas pensam, a gente ama alguém, ama a gente, não estou falando aqui do amor mesmo, né? O amor natural, a gente ama, mas irmãos, Deus amou muito, muito. Deus amou Israel, separou Israel totalmente querendo fazer idolatria lá no Monte Sinai, aquela coisa toda. Ele mesmo assim amou aquele povo. Meu Deus, se fosse eu, se fosse você no lugar de Deus, você mandava destruir. E teve um momento que ele mandou destruir. Olha, vai lá e acaba com aquele povo. Eu vou acabar com aquele povo. Mas apareceu o quê? Apareceu um daquele que fazia o trabalho de Jesus. Não, risca meu nome. Mas não acaba com esse povo, não. O zelo era tão grande de Moisés que risca meu nome. Agora não apaga com esse povo, não. Agora, o zelo não era para Moisés, não. E o que é que vão dizer de ti, Senhor? Que tu tirasse esse povo da
Meu irmão, esse homem está cheio da graça. Está cheio, porque eu não estava preocupado com ele. Ele risca meu nome, tira meu nome. Agora, Senhor, vou falar mal de ti, Senhor. Tu tirasse o pessoal do Egito, irmãos. Isso é misericórdia, isso é amor de Deus, isso é algo magnânimo. Que diz aqui o nosso escritor: vivificado por sua graça. Vivificado por sua graça. Descrevendo as dádivas divinamente concebidas, aos salvos o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou. 2,5. Vamos lá ler. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Você é vivificado porque Cristo já foi vivificado. Então, se ele teve direito, você vai estar também de direito, né? Mortos em delitos e pecados. Isso significa que não éramos merecedores deste amor, mas que mesmo assim Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Esta frase quer dizer que nascemos de novo. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 3. Não pode. Ou seja, tem que ser regenerado, meu amado irmão. Tem que mudar a vida. E quando é mudar a vida, não é num aspecto só exterior, não. Não, mas a pessoa mudou agora o cabelo. Não, a pessoa mudou o vestido. Não é isso que eu estou falando, não. É mudar do interior para o exterior. É mudar a mentalidade com relação a Deus. É mudar os conceitos que nós temos com relação ao nosso grande e poderoso Deus. Não é, irmão? Então isso aqui é importante. Não estamos mais mortos. Por Cristo nos deu vida outra vez. Fomos vivificados sem mérito algum. Tudo isso foi efetivado por meio da sua graça, por favor, imerecido. Exaltado por sua graça. Nós somos exaltados por sua graça. O apóstolo do gentil ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou. Olha aqui doutrina. O bom do crente que aprende a palavra, quando ele chega aqui na palavra, diz: isso aqui é uma doutrina fora de série. Olha o que é que diz no versículo 6, irmãos. Olha que coisa bonita. E nos ressuscitou juntamente com quem? Com Ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Temos direito porque Ele teve. Olha que coisa bonita, irmão. Ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Que coisa bonita, não é? Indica que Deus concede aos homens os mesmos benefícios alcançados por Cristo. Vamos ver quais são os benefícios. Ressurreição. Tá certo? Você vai obter. Se nós que estamos aqui, e você que está ouvindo e vendo o programa EBD, né? Você não for no arrebatamento, no caso, você for antes do arrebatamento, sabe que você vai ser ressuscitado. E por quê? Porque Jesus foi ressuscitado, né? Outra coisa, você vai ter a vida eterna. Mas a vida eterna aqui, todo mundo vai ter, mas você vai ter com Cristo. Olha que coisa bonita. Sem você comprar, sem você fazer esforço, sem você distribuir dinheiro, você recebeu a dádiva de Deus. Outra coisa mais, você vai receber galardão dos céus. Olha, eu já trabalhei em várias empresas, sabe? E chega um dia que ele diz que está demitido. Está demitido. Dá o seu direito e vai embora. É assim. A vida aqui na terra é desse jeito. Agora, nos céus, quando a gente chegar lá no tribunal de Cristo, tá certo? Quando Jesus vai, sabe? Eu não vou dizer o que foi que fiz. Ele vai dizer a todos nós o que foi que nós fizemos e vai nos dar os galardão. Olha que coisa bonita, irmãos. Não vai depender de ninguém, porque se depender de alguém, podia, não é? Mas ele já sabe, pela sua potência, a sua onisciência, ele sabe o que é que nós estamos fazendo hoje, vamos fazer amanhã, no futuro. E quando chegar lá, ele vai saber: olha, esse aqui vai receber uma bênção. Não sei o que é, sei que é galardão, né? Então, assim, ao conceder tais bênçãos aos homens, Deus mostrou as abundantes riquezas da sua graça. Deste modo, ratificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável, não dá para medir, graça de Deus,
o favor divino merecida, que é a graça. Aqui tem uma coisa interessante que a gente precisa, mas eu não vou ter tempo mais. Mas eu queria falar de uma coisa que eu me lembrei agora na graça. Cuidado com alguém dizendo que a graça é irresistível. Tá? A graça não é irresistível, não. Tá certo? Se você não quiser para o céu, Deus não bota você de jeito nenhuma força, não. De jeito nenhum. Tá bom? Então que Deus nos abençoe, nos guarde, nos ajude, para que possamos sempre estar na casa do Senhor, vendo e ouvindo a palavra de Deus. Amém?